Olá, irmãos, tudo bem? A paz do Senhor, que Deus abençoe você, a sua vida, sua casa, sua família. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos, para compartilhar com você a palavra de Deus. Antes de mais nada, eu quero agradecer aos irmãos pelo apoio que têm dado a mim, as palavras de incentivo. Que Deus possa continuar falando com você através das mensagens, em nome de Jesus. Hoje, irmãos, nós iremos falar sobre a importância das obras na caminhada cristã. Amém? Irmãos, muitas pessoas, elas não dão a devida importância à prática das boas obras, na vida cristã, pois elas acreditam já ter feito a sua parte, vamos dizer assim, quando elas aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador. E de fato, irmãos, nós vamos ver aqui que nós não precisamos das boas obras para sermos salvos. Amém? O apóstolo Paulo diz que a salvação é pela fé, não por obras. Logo mais tarde, o Tiago diz que não existe fé sem obras. Então, isso aí pode acabar dando uma interpretação errada, dá a entender que um está contradizendo o que o outro falou, mas não é isso, tá, irmãos? Nós vamos ver aqui que realmente não é isso. Eu quero, você que tem acompanhado as mensagens que nós estamos colocando aí nas redes sociais da igreja, eu gostaria aqui de pedir licença para usar um exemplo que o meu pai usou na penúltima mensagem que ele pregou, onde ele diz que a salvação ela é instantânea. E ele usou o exemplo do ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. Então eu quero usar o mesmo exemplo aqui para falar de obras. Tá? Você que gosta de acompanhar aí com a sua Bíblia ou fazer anotações, está em Lucas capítulo 23, versículo 39. Diz assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu dizendo: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então, irmãos, ali a salvação para aquele homem, ela foi instantânea. Amém? Ele foi salvo. A salvação para ele ali foi instantânea. E nós podemos perceber, por isso que eu quis usar esse exemplo, que aquele homem não praticou boa obra. E ele foi salvo. Ele não teve tempo, tá? Porque ele estava ali já nos últimos momentos da sua vida. Então ele não teve tempo, irmãos, de indenizar as pessoas que ele prejudicou. Ele não teve tempo de pedir perdão àquelas pessoas que ele ofendeu, que ele prejudicou, que ele fez algum mal. Então ele não teve tempo de consertar os seus erros. Mas ele recebeu a sua salvação. Então nós podemos ver aqui que realmente a salvação ela não depende de obras. Amém? Eu quero ler com você aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 8, do 8 ao 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém, irmãos? Então realmente nós podemos ver aqui que a salvação ela não é por obras. A salvação ela não é por obras. A salvação é pela graça de Deus. A salvação é pela graça de Deus, mediante a nossa fé em Jesus Cristo.
para as boas obras. Eu vou repetir aqui para você. A salvação é pela graça de Deus, mediante a nossa fé em Jesus Cristo, porque Jesus é o caminho, Jesus é o único caminho que nos leva a Deus, amém? Mediante a nossa fé em Jesus Cristo, para as boas obras. Irmãos, se nós pensarmos que nós devemos fazer algo de bom, né? Fazer algo de bom para alcançarmos a salvação, nós estaremos dizendo que o sacrifício de Jesus não foi perfeito. Nós estaremos dizendo, com outras palavras, que eu preciso complementar o sacrifício de Jesus. E a palavra de Deus nos mostra que o sacrifício de Jesus foi perfeito. Amém? O sacrifício de Jesus foi perfeito. Deixa eu só ler aqui para você. Se pensarmos que devemos completar o sacrifício de Jesus, a salvação é um presente de Deus. Ele não nos salva por mérito nosso. Então a salvação, ela não é por meritocracia, vamos dizer assim, não é por mérito. Se eu for receber, irmãos, o que eu mereço, eu vou receber a condenação. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se tem uma coisa que eu mereço, é ser condenado. Eu não merecia a salvação é pela graça, pela misericórdia de Deus. Amém? Pois ninguém consegue atingir o nível de perfeição de Deus para merecer a salvação. Somente a fé no poder de Jesus Cristo pode nos salvar. Quando eu aplico a minha fé, quando você aplica a sua fé em Jesus Cristo, né? Como depositando, acreditando que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, nós mudamos a nossa vida, nós mudamos a nossa postura, então nós somos salvos. Amém, irmãos? A palavra de Deus fala aqui em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Nós pecamos todos os dias, irmãos. Se nós falarmos que nós não pecamos, nós já estamos pecando. Então eu preciso muito de Deus, eu preciso muito de Jesus, você precisa muito de Jesus. Amém? Nós vamos ver aqui agora que o sacrifício de Jesus foi completo e perfeito. Com isso nós não precisamos complementar o sacrifício de Jesus com as boas obras. Então nós vamos ver mais à frente para que serve as boas obras. Amém? Deixa eu só ver aqui. Assim como no sacrifício do Antigo Testamento, Cristo expiou a nossa culpa. Ele também limpou o nosso pecado. O sacrifício de Cristo é eficaz de uma forma que as ofertas não poderiam ser, pois elas eram provisórias, restritas, parciais, apenas uma sombra do que viria mais tarde, que seria o sacrifício de Jesus. Amém? Então, irmãos, no Antigo Testamento, né, na época ali da dispensação da lei, foi determinado o sacrifício para a expiação dos pecados. Então, Deus determinou ali como deveria ser esse sacrifício, como deveria ser o animal que seria oferecido ali, né, naquele momento, naquele ato. E esse animal, irmãos, ele deveria ser um animal puro, um animal sem mancha, ele deveria ser um animal do rebanho daquela pessoa. Por que do rebanho, irmãos? Porque quem já teve criação, né, sabe, a gente pega amor, né, a gente tem um laço ali, vamos dizer assim, afetivo, né, por aquele animal. Nós vemos aquele animal nascer, nós vemos ele crescer, nós damos amor, nós damos carinho, nós cuidamos dele ali,
E era esse animal que era exigido no sacrifício para expiação dos pecados, porque isso ia levar a pessoa a refletir na sua conduta, ia levar a pessoa ao arrependimento dos seus pecados, porque ali aquele animal estaria recebendo o castigo que seria daquela pessoa. Aquele animal está ali recebendo, representando, aquela pessoa ali, ele estaria ali representando, ele estaria recebendo o sacrifício que seria para ela. Só que com o passar do tempo, irmãos, esse sacrifício, ele foi perdendo a sua, vamos dizer, a sua essência, o seu valor. Por quê? Por quê? Porque as pessoas chegavam no templo e ali estavam ali os mercadores, já com os animais preparados, os animais ali à espera para serem vendidos. Então a pessoa chegava ali e ela comprava um animal, ela não tinha laço, ela não tinha vínculo nenhum com aquele animal, e ela chegava ali, ela comprava aquele animal e ela entregava ao sacerdote para ser sacrificado. Então aquilo ali não levava a pessoa a refletir, não levava a pessoa a se arrepender, que é o mais importante. O mais importante é levar a pessoa a se arrepender, a ela refletir a sua conduta, a ela ter uma postura diferente, a ter uma mudança de vida. E ali ela simplesmente comprava um animal e entregava, ela praticava, vamos dizer assim, só o cerimonial, só o que estava ali determinado. Ela não praticava ali a essência daquele ato. Então aquele sacrifício ali, ele acabou perdendo a sua essência, ele acabou perdendo o seu valor. Então Deus, vendo isso, irmãos, Deus envia o seu Filho Jesus Cristo, amém? Deus envia o seu Filho, o seu único Filho, o Filho pelo qual ele tinha todo o amor, ele tem todo o amor. Ele entrega o seu Filho por mim e por você. Amém, irmãos? Ele entrega Jesus Cristo para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar, por amor a mim e a você. A palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus entregou o seu único Filho, aquele Filho que ele tinha um vínculo afetivo, um vínculo de amor, o seu único Filho. Então, irmãos, o sacrifício de Jesus, ele foi um sacrifício perfeito. Ele foi um sacrifício perfeito. Enquanto no Antigo Testamento, o sacrifício do Antigo Testamento, aquele sacrifício ele era provisório. As pessoas elas sacrificavam, mais tarde ela tinha que sacrificar de novo. Aquele sacrifício ele era provisório, ele era restrito àquela pessoa. Cada pessoa tinha que oferecer um sacrifício para ela, para expiação do seu próprio pecado. Ele era parcial. Agora nós podemos ver que o sacrifício de Jesus Cristo, ele é completo. A palavra de Deus, eu acabei de falar para você, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o sacrifício de Jesus, irmãos, é um sacrifício único para todos nós. Amém? O sacrifício de Jesus foi um sacrifício único, completo, perfeito, eterno, permanente. Nós não precisamos sacrificar mais nada. Nós não precisamos sacrificar para obter a salvação, porque o preço já foi pago. Jesus já pagou um alto preço, um preço de cruz, por mim e por você.
Amém, irmãos? Eu quero ler com você aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, podem aperfeiçoar o que a eles se chegam. Então o sacrifício de Jesus Cristo foi um sacrifício completo e perfeito. Amém? E agora, irmãos, nós sabendo disso, você sabendo disso, o que nós devemos fazer? Qual é o próximo passo? Eu quero responder para você que o próximo passo é obedecer. Amém? O próximo passo é obedecer a palavra de Deus. Na Bíblia, obedecer é submeter-se à autoridade de Deus, é fazer todas aquelas coisas que estão de acordo com a vontade de Deus, cumprindo seus mandamentos como testemunho de mudança. Essas são as boas obras, irmãos. As boas obras, elas testificam a nossa fé em Jesus Cristo. As boas obras, elas nos levam a ter uma conduta diferente da que nós tínhamos antes. A Deus importa mais obedecer do que sacrificar. Então nós não podemos ter as mesmas condutas que nós tínhamos antes da conversão. Converter é mudar, é mudança. Amém? Converter é mudança. Então eu não posso ter as mesmas práticas que eu tinha antes. Você não pode ter as mesmas práticas que você tinha antes. Essas são as boas obras. As boas obras, elas testificam a nossa fé em Jesus. Eu quero te dar um exemplo aqui. Isso acontece comigo, deve acontecer com você também. É lógico, eu por ser filho de pastor, algumas pessoas me conhecem, né? Pela igreja, muitas pessoas já passaram na igreja, então algumas pessoas me conhecem, mas eu não sei se já aconteceu com você. Às vezes você está na rua e a pessoa olha para você e fala: "Ô, irmão, a paz do Senhor". E quando você percebe, você não conhece aquela pessoa. Você não conhece. Já aconteceu comigo. A Sara fala assim: "Mas quem que é?" Eu falo: "Não sei. Eu não sei." Mas por quê, irmãos? Porque o nosso testemunho, a nossa maneira de nos comportarmos, a nossa maneira de a gente falar, a nossa maneira de agir, isso testifica a nossa fé em Jesus Cristo. São testemunho de fé. Amém? Quero ler com você aqui 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Diz assim: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, irmãos, o que importa a nós agora é obedecermos a palavra de Deus, é termos uma conduta seguida, né, da palavra. Amém, irmãos? É tomarmos as nossas decisões baseadas na palavra de Deus. É pensar, na hora quando eu estiver em um momento difícil, né, em um momento de tomar uma decisão, eu consultar a palavra de Deus, eu pensar: será que Jesus tomaria essa decisão? Será que Jesus agiria como nesse momento? Então, a verdadeira fé salvadora, irmãos, ela produz uma mudança na vida de quem crê. A velha vida não pode continuar. A pessoa salva por Jesus tem o coração voltado para o bem, e isso reflete em sua vida. Ou seja, as boas obras são a evidência da nossa salvação. Amém? Quando o Espírito Santo entra no coração da pessoa, surge o desejo de seguir a Jesus e abandonar o pecado. Nós não conseguimos mais
ter a vida que nós tínhamos antes, pois agora habita em nós o Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a andar segundo a palavra de Deus, nos leva a ter o mesmo caráter de Jesus, nos leva a praticar as mesmas boas obras de Jesus. Amém? Assim, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos nova criatura, novas criaturas. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser nova criatura. Amém, irmãos? Então eu quero agora, nós já vimos que a salvação, ela independe das obras. A salvação, então, ela é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para as boas obras. Aí você me pergunta: ô Jonathan, então, o que são as boas obras? Né? As boas obras, irmãos, elas abrangem todas as áreas da nossa vida. Tá? As boas obras, elas abrangem a nossa vida espiritual, elas abrangem a nossa vida familiar, a nossa vida financeira, o nosso caráter, a vida amorosa, a vida social, a maneira com que eu vou me comportar. É o nosso testemunho diário. As boas obras, elas nos levam a praticar a caridade, o amor ao próximo e a cumprir o ID de Jesus. Por que cumprir o ID de Jesus? Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Está em Marcos capítulo 16, versículo 15. Irmãos, quando nós nos propomos, né, a pregar a palavra de Deus, né, isso aqui é um mandamento, tá, irmãos? Isso aqui não é uma coisa eu aceito e eu não aceito, tá? Porque isso daqui é um amor que nós temos por almas. Amém? Então, como eu amo muito aquela pessoa, eu vou falar de Jesus para ela, porque eu quero que ela seja salva. Eu quero que a salvação que chegou para mim, eu quero que essa salvação chegue para ela também. Então eu vou falar de Jesus para ela. Eu vou cumprir o ID de Jesus. E eu quero assim dar um destaque aqui. Eu falei de caridade, eu falei, né, de amor ao próximo, eu falei de todas as áreas aqui, que abrange todas as áreas da nossa vida, mas eu quero dar um destaque aqui das boas obras, eu quero dar o destaque aqui para o cumprimento desse ID. Eu quero dar um destaque aqui para o cumprimento desse ID. Irmãos, todos nós estamos vendo aí, o mundo está passando por um momento difícil, né? As pessoas, elas estão assim, desesperadas, com medo dessa pandemia, né? Não só da pandemia, mas da crise que surgiu, né, devido a essa pandemia, crise financeira, a violência, né? Enfim, todas as áreas, né, da sociedade, elas estão assim abaladas, elas foram abaladas por causa disso aí. Então tem gente se matando, as pessoas estão desesperadas, com medo de morrer, com medo de falir, enfim. E nós, irmãos, como igreja, nós que conhecemos a palavra de Deus, irmãos, nós temos, vamos dizer assim, a obrigação de falar de Jesus, de dar uma palavra de apoio, de dar uma palavra de esperança, uma palavra de fé para essas pessoas, uma palavra de salvação. Um destaque aqui, a palavra de salvação, que é o mais importante, porque pessoas estão morrendo, né? Pessoas estão morrendo. Essa doença que está aí, essa doença realmente é uma doença mortal. Nós estamos vendo aí várias pessoas, por mais que a contagem, né, esteja aí alterada, né, sendo manipulada, mas
é uma doença perigosa, é uma doença que leva à morte. Então, nós temos que ter uma palavra de fé, uma palavra de esperança e uma palavra de salvação. Porque a palavra de Deus nos fala que o homem ele vai morrer. Do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. Ao pó nós voltaremos. Então nós vamos morrer. Só que o que importa aqui é como nós iremos partir. O apóstolo Paulo fala que morrer com Cristo é lucro. E isso é o que importa. Como que eu estou, como que essa pessoa está, como que o mundo está salvo, as pessoas estão ouvindo, as pessoas estão recebendo a Jesus, elas estão aceitando a Jesus, elas estão ouvindo a palavra de Deus. Eu ia até anotar, eu acabei esquecendo. Tem uma frase, eu não sei quem foi, que disse assim: o que me preocupa não é o grito dos tolos, mas o silêncio dos justos. A igreja, irmãos, não pode ficar calada. Nós não podemos ficar calados. Se você conhece a palavra de Deus, você tem, irmão, o dever de pregar. Ah, Jonathan, mas eu não sei pregar, eu também não sei, irmãos. Eu também não sei. E eu não estou falando aqui que você deve subir no púlpito, que você tem a obrigação de subir no púlpito para pregar. Não estou falando disso, eu estou falando no seu trabalho, eu estou falando na sua casa, na sua família, nos seus vizinhos ali, nas pessoas que fazem parte ali do seu convívio, né? Você tem ali o dever, irmãos, de falar de Jesus para essas pessoas. Eu estava conversando em casa esses dias com a minha esposa, com a Sara. Se cada pessoa da igreja, irmãos, se cada pessoa da igreja estabelecesse uma meta durante o ano inteiro, olha só, irmãos, não é uma coisa impossível. Cada pessoa conquistar uma alma para Jesus durante um ano. Chegando no final do ano, a igreja ia dobrar o número de membros. Mas nós estamos calados, nós não estamos falando de Jesus. Isso é egoísmo, irmãos. Me desculpe, isso é egoísmo. Nós não devemos pensar somente em nós. Nós devemos falar de Jesus para as pessoas. Amém? Então eu quero dar aqui agora, eu quero falar com você aqui, dar algumas dicas, né? De como começar, irmãos, a cumprir esse ID, como começar, o que a gente precisa fazer, como fazer, para começar a falar de Jesus, a começar a pregar, a falar de Jesus para as pessoas. Então, irmãos, eu separei aqui cinco itens, né? Que eu achei assim primordiais para a gente começar. Primeiro, irmãos, é nos colocarmos à disposição, tá? Eu quero ler com você Isaías, capítulo 6, versículo 8. Só um minutinho aqui. Isaías capítulo 6, versículo 8. Diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías aqui, ele disse, respondendo à voz do Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele se colocou à disposição, e é isso, irmãos, que nós precisamos fazer. É o primeiro passo, é se colocar à disposição. Amém? Se colocar à disposição. Segundo passo, irmãos, amar a obra de Deus, ou fazer a obra de Deus com amor. Durante a nossa caminhada, irmãos, irão surgir barreiras, obstáculos,
para tentar nos parar, para tentar nos impedir de prosseguir no cumprimento da vontade de Deus. E se nós não tivermos amor, se nós não tivermos firmes ali, se nós não amarmos a palavra de Deus, nós não iremos conseguir. Nós iremos parar no caminho. Então esse é o segundo passo. O terceiro passo, irmãos, é deixar o orgulho de lado. Eu quero dar uma ênfase aqui para esse item aqui, deixar o orgulho de lado. É o seguinte, irmãos, durante a nossa caminhada, né, quando nós começamos a fazer a obra de Deus, nós recebemos algumas ingratidões, vamos dizer assim, né? São coisas que nos aborrecem, né? Porque a palavra de Deus nos diz que profeta de casa não tem honra, né? Então, assim, não tem como a gente separar, irmãos. Isso aqui não é para desanimar você não, tá? Isso daqui eu já estou dizendo aqui de antemão, que isso daqui eu estou falando aqui não é para desanimar você. Amém? Isso daqui, por que eu tenho que deixar meu orgulho de lado, irmãos? Porque se eu estiver cheio de orgulho, né? Estiver cheio de mim mesmo, quando eu receber ingratidão, irmãos, eu abandono tudo, eu não faço. Jesus sabia que ele seria traído, ele sabia quem era o traidor, e ele não deixou de fazer o que era para ser feito. Então, se eu estiver cheio de mim mesmo, se eu for orgulhoso, quando eu sofrer alguma ingratidão, eu falo, eu não quero saber mais disso. E muitas pessoas hoje, irmãos, estão feridas pela ingratidão que tem recebido. Quando uma pessoa entra na porta da igreja, naquele momento ali você já é amado. Amém? Naquele momento ali, quando você fala assim, eu quero membrar nessa igreja aqui, e a pessoa recebe o apoio, né? Às vezes a pessoa chega machucada, a pessoa chega doente, e ela recebe ali o apoio, ela recebe ali orientação, ela recebe ajuda espiritual, ela recebe muitas das vezes até ajuda social, vamos dizer assim, né? Então, e de repente aquela pessoa começa a melhorar de vida, Deus começa a fazer a obra. Eu quero deixar bem claro aqui que quem faz a obra é Deus, tá? Quem faz a obra é Deus, não é o homem. Mas nós temos que reconhecer, nós temos que ser gratos e reconhecer que Deus usou aquela pessoa para mudar a sua vida, para mudar a minha vida. Amém, irmãos? E muitas das vezes o que nós retribuímos com ingratidão. A pessoa começa a ser liberta, a pessoa começa a mudar de vida e de repente e Deus faz a obra na vida dela e aquela pessoa se encontra bem, curada, e de repente ela vira as costas e sai. De repente ela vira as costas e sai. Então, irmãos, isso é uma coisa assim que eu acho muito assim, acho muito feio, né? No meio do povo, tá? Então, se nós estivermos cheios do nosso orgulho, se nós estivermos cheios de nós mesmos, nós, irmãos, não fazemos. Se nós não nos despirmos, né, do nosso orgulho, a gente não faz. A gente tem que deixar o nosso orgulho de lado e fazer a vontade de Deus.
assim como Jesus fez lá. Nós temos que fazer a vontade de Deus, mesmo recebendo ingratidão. A recompensa vem do Senhor. Amém? Não tem como a gente separar, irmãos. A partir do momento que você entra ali, você é amado. Quando você resolve membrar na igreja, né, a sua orientação espiritual, ela é responsabilidade do pastor. Então o pastor, o verdadeiro pastor, ele ama as suas ovelhas. Ele ama a sua vida. Ele se dedica. Ele ora de madrugada, ele levanta, ele ora por você, ele ora pela sua família. São pessoas que se colocam, vou dizer assim, são pessoas que se colocam na brecha por você. Por que isso? Porque, irmãos, quando a pessoa chega na igreja, o diabo está ali atuando na vida dela, e aquela pessoa então, ela chega na igreja, ela começa a receber orientação, ela começa a receber apoio espiritual, ela começa a se libertar daquela vida que ela tinha antes, e o diabo ele não gosta disso. Então o diabo muitas das vezes também, ele acaba se voltando a uma pessoa que está sendo usada por Deus para abençoar a sua vida. Muitas das vezes, os pastores, irmãos, o meu pai, eu tenho assim eu vou dar ele como exemplo, já foi ameaçado já pelo diabo. Já foi ameaçado pelo diabo, né? Pelo ministério, né? Que Deus tem usado a vida dele. Porque vidas foram salvas, vidas foram transformadas através do ministério dele. É o que eu estou falando. Quem faz a obra é Deus, irmãos. Quero deixar bem claro aqui de novo. Quem faz a obra é Deus, mas nós devemos, irmãos, reconhecer. Nós devemos reconhecer que essas pessoas, elas foram instrumentos e são instrumentos de Deus para abençoar a nossa vida. Amém? Então, o terceiro passo, deixar o orgulho de lado. O quarto passo, irmãos, é ser humilde. Humildade, irmãos, nada tem a ver com condição social, tá? Com condição financeira, com status. Humildade, irmãos, o que é ser humilde? Ser humilde é uma virtude. É caracterizada pela consciência das próprias limitações. Isso é ser humilde, tá? Não tem a ver com condição social, condição financeira, não tem a ver com isso. Existem pessoas ricas e humildes e existem pessoas pobres e soberbas, orgulhosas. Então, humildade não tem a ver com isso. Humildade é caracterizada pela consciência das próprias limitações. Humildade, ser humilde, é uma virtude. Amém? Eu quero ler com você aqui Romanos, capítulo 11, versículo 36, que diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Por que eu li esse versículo, irmãos? Porque eu falei aqui, que ser humilde é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. É eu reconhecer que eu sou limitado. Às vezes a pessoa começa a ser usada por Deus, né? Ela começa a ganhar ali um destaque. Às vezes ela toca bem, às vezes ela canta muito bem, às vezes ela prega muito bem. E isso começa, a gente fala, né, no vocabulário popular, né, isso começa a subir para a cabeça. A pessoa começa a ficar orgulhosa e ela começa a querer um pedacinho, ela começa a querer uma fração daquela glória que pertence a Deus. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos fazendo o papel de Lúcifer, porque foi isso que ele fez.
Foi isso que ele fez, isso é muito sério, irmãos. Nós somos limitados, tudo o que o Espírito Santo, irmãos, tudo que o Espírito Santo nos usa para fazermos é somente com um objetivo, que é glorificar e exaltar o nome de Jesus. Então, quando eu começo a querer um pouquinho dessa glória para mim, quando eu começo a querer um pouquinho disso para mim, isso é o suficiente para o Espírito Santo se afastar de mim. Isso é o suficiente para o Espírito Santo se afastar de nós. E quando o Espírito Santo se afasta, irmãos, aí a pessoa continua. É muito perigoso, porque aquela pessoa continua ali agindo por conta própria. Ela continua agindo sem a orientação, sem a direção do Espírito Santo. Então nós devemos, irmãos, ser humildes. Nós somos instrumentos de Deus, tocados pelo Espírito Santo. Amém? Nós somos instrumentos de Deus. Tudo que o Espírito Santo faz através de nós é para glorificar o nome de Jesus. Eu quero ler com você Mateus capítulo 18. Deixa eu ler aqui para você. Os discípulos, perguntaram a Jesus quem era o maior no reino dos céus. Vamos ver aqui. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Nós devemos ser humildes. Amém, irmãos? Deixe o orgulho de lado, Deixe a soberba de lado. Nós devemos ser humildes, reconhecer que nós somos aqui instrumentos de Deus. E o único intuito disso, irmãos, é glorificar o nome de Jesus, não o nosso, mas é para glorificar o nome de Jesus. Amém? E o quinto e último item, irmãos, é fazer a obra de Deus com excelência. O que é fazer a obra de Deus com excelência, irmãos? É dedicar-se totalmente, sem reservas, procurar superar a si mesmo, investir em conhecimento. Irmãos, não é porque nós estamos fazendo a obra de Deus e a obra de Deus ela é voluntária, que nós devemos fazer de qualquer jeito. Nós não devemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Nós devemos fazer a obra de Deus com amor, com alegria, com dedicação. Nós devemos investir em conhecimento, Nós devemos investir ali porque nós estamos fazendo para o Senhor, não é para o pastor, não é para os irmãos que estão aqui embaixo, nós estamos fazendo para o Senhor. Então nós devemos fazer com excelência, seja lá o que você for fazer. Eu quero te dar um exemplo aqui, eu ajudo a limpar a igreja. E eu não tenho vergonha nenhuma disso, e eu faço isso com muito amor. Eu gosto de estar aqui na casa de Deus, eu acabo às vezes de limpar a igreja, eu sento aqui na cadeira, eu fico imaginando, eu fico pensando, irmãos, o que eu posso fazer para contribuir, para melhorar a obra de Deus. E é assim que nós devemos agir, nós devemos amar a obra de Deus e buscar fazer as coisas com excelência. Amém? Então, irmãos, esse é o quinto e último ícone que eu escrevi aqui, que nós devemos fazer o nosso melhor na obra de Deus, porque Deus deu o seu melhor para nós, que foi Jesus Cristo. Eu quero ler com você aqui agora, para a gente encerrar, Jeremias,
capítulo 48, versículo 10. Diz assim: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Então, irmãos, não devemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Tá bom? Eu sei que existem muitas pessoas que têm dificuldades, tá? Nós somos limitados, eu tenho as minhas limitações, eu tenho, né, as minhas dificuldades, mas Deus é quem vai nos capacitando, irmãos. Deus é quem vai nos usar. Deus é quem vai te usar para fazer a obra dele. Amém? Eu quero ler agora, para a gente encerrar, eu falei antes, né? Para a gente encerrar, Romanos, capítulo 2, versículo 6. Romanos capítulo 2, versículo 6, que diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Amém? Deus irá retribuir a cada um, a nossa recompensa, ela vem do Senhor. Amém? As nossas obras, elas nos acompanham. Deus irá retribuir conforme as nossas obras. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você até hoje não tem dado importância, né, irmãos, a esse assunto, né, que são as boas obras, que a partir de hoje você possa se colocar à disposição, assim como Isaías, que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus vai te usar, você vai ser canal de bênção para as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E vidas vão ser transformadas, serão transformadas através da sua vida. Amém? Eu quero agradecer, eu quero encerrar aqui agora. Eu quero agradecer a você por estar aqui até agora. Eu quero mandar um forte abraço aos irmãos de Grama, da nossa igreja em Grama. Eu quero mandar um abraço para os irmãos aqui da igreja do Marumbi, para os pastores, para os missionários. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a vida de cada um. Espero que Deus tenha falado com você, em nome de Jesus. Amém? Forte abraço, Deus abençoe vocês. Tamo junto.